19 de março de 2025, eu tô aqui super animado para receber a Luciana Dadalto em mais um bate-papo hoje falando de testamento vital. Ela que lançou o curso dela e está um verdadeiro sucesso. E olha, o que eu queria falar para vocês? Hoje nós vamos tratar de dois temas super legais. Primeiro, testamento vital na prática, como é que tá isso no mundo? A Lu já entrou. E o testamento vital, casos reais comentados, assim, temos alguns casos comentados, o que a Lu traz pra gente, tá uma maravilha. Você pode ir lá do Testamento Vital, que a Lu tá entrando aí, e garantir aí o seu conhecimento prévio sobre o produto para que você possa saber o que está comprando, né? A ideia, Lu! Olá, E tudo bom? aí? Eu tô ótimo, e você? Tudo bem também. Agora eu tô sem Zerou? febre, tô melhor, zerei. Ótimo. Não era dengue. Era nada, era uma virose da escola do meu filho, coisas que a gente pega de vez em quando aí. Faz super parte. Ser pai é isso, é compartilhar as viroses. É isso mesmo. Tá bom. Ô Lu, hoje a gente separou, tá falando para a turma aqui, dois temas. O primeiro Aham, deles é testamento vital na prática, né? Como é que a gente vai estruturar esse papo? E o segundo é casos reais comentados, alguns casos que você vai trazer aí pra gente. aham. Então, acho que o mais bacana é a gente começar falando desse testamento vital na prática, né? Como é que é isso? Deixa eu aumentar aqui, eu tô morrendo de calor. Apesar de não estar quente aqui no estádio, eu tô com calor. Eu tô sempre com calor, então. Léo, assim, quando a gente fala do testamento vital na prática, a gente, né, tá aí, fala muito de conceito, o que que registra ou não registra. Eu acho que na prática significa assim, bom, vamos lá, né? Nós estamos aqui falando para advogados, a gente está fazendo, né, lives para apresentar o curso Prática em Testamento Vital para advogados. O que que a prática do testamento vital é? A gente vai ter um cliente, né, que vai chegar no nosso escritório dizendo, quero fazer um testamento vital, ou que a gente vai atender esse cliente em outras áreas, né? A gente já atenda e a gente conte para ele desse testamento vital. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Como é que a gente começa esse documento? Como é que a gente começa a trabalhar? Falamos ontem sobre o modelo, né? Sobre não existir um modelo e o quanto que eu acho que não é por aí, né? Não é este caminho. O que eu faço? Quando o cliente chega no meu escritório, então eu sempre faço uma consulta. Ainda que ele seja um cliente antigo de uma outra demanda, eu sempre faço uma consulta pedindo para ele me explicar por que que ele está querendo fazer um testamento vital. Qual clique ele teve, né, na cabeça para dizer, poxa, eu acho que eu preciso desse documento. E aí, normalmente, é uma conversa que não tem nada de jurídico. Né? É uma conversa entre duas pessoas que estão conversando sobre a vida. Ele vai me dizer que. Ele não vai dizer assim, nossa, porque eu tenho medo de ser processado, ou porque é a divisão dos meus bens. Ele vai dizer, olha, por exemplo, né, uma coisa que é comum. Eu tenho um diagnóstico, né? Eu tô com câncer e eu já fiz diversos tratamentos e esses tratamentos não têm dado resultado. E eu tô começando a pensar mais sobre a minha morte, sobre o fim da minha vida. E eu tenho receio de como as pessoas, né, como os médicos vão cuidar de mim. Eu não quero ir para UTI, né, eu não gostaria de morrer ligado a um monte de aparelhos. Então ele vai contando pra gente o que trouxe ele até aqui. Tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus clientes e que eu acho que é assim, o pulo do gato, para que a gente consiga entender exatamente quem é aquele cliente, o que ele quer ali. Que é perguntar para ele o que para ele é pior do que a morte. Ah, nossa. Por quê? Quando eu pergunto para uma pessoa o que para você é pior do que a morte, essa pessoa vai me dar valores pessoais que nenhuma outra pergunta que eu possa fazer vai chegar nesse lugar. E aí, a partir do momento, então, que eu consigo capturar o que motiva esse paciente, esse cliente,
A gente conversa, eu explico para ele como eu trabalho e fico de passar uma proposta de honorários para ele. Como é que eu trabalho? Depois que eu faço essa primeira consulta, eu, eu crio um questionário de perguntas abertas. Não tem nada de verdadeiro ou falso, de marque X. Eu crio um questionário de perguntas abertas para que ele me responda de forma escrita como é que ele quer ser cuidado. Então, nesse questionário, eu faço perguntas genéricas ou não técnicas, como quais são os valores pessoais dessa pessoa. Essa pergunta, o que para você é pior do que a morte, é uma pergunta que eu sempre escrevo, né, que eu sempre trago no questionário, porque ainda que a pessoa tenha me respondido verbalmente, eu acho que a resposta escrita é diferente. E depois eu trago, né, chego com perguntas mais objetivas do tipo: quais tratamentos você aceita? Quais tratamentos você recusa? Que tipo de cuidados você quer? Então, que é o coração do testamento vital propriamente dito. Faço perguntas sobre local de cuidados, prefere ser cuidado em casa, no hospital, numa instituição de longa permanência, e sobre as discussões de procurador para cuidados de saúde. Quando essa pessoa me devolve esse formulário escrito, aí eu começo a minutar o testamento vital. Então, eu faço uma primeira minuta, mando para o cliente, e a gente vai trocando aí até que essa minuta fique pronta, né? Até que ele considere que esse documento está pronto. E aí a gente passa para a parte de formalização. Sempre, como eu já disse nas outras lives, eu sempre recomendo a lavratura de escritura pública. E aí vocês vão falar: Luciana, tá bom, ok, entendi, eu fiz, o cliente, enfim, cobrei os meus honorários, ele foi embora. Como é que eu vou ficar sabendo se deu certo? Né, se esse documento foi cumprido, como é que eu vou? Bom, na maioria das vezes a gente não vai ficar sabendo, né? Porque, e é o que a gente quer, inclusive, porque a gente quer que ele funcione. Então, a gente quer que ele produza efeito e que ninguém questione a validade dele. Isso pode ser muito frustrante, mas eu já tive clientes que eu desenvolvi um laço, né, uma relação tão profunda, que eventualmente ele pediu para que a família me comunicasse. Mas, de toda forma, isso é uma parte frustrante dessa prática, digamos assim. Efetivamente, a gente, na maioria das vezes, não fica sabendo do futuro, né? Do futuro. E eu acho, Léo, assim, que é isso. Assim, o que mais que a gente pode ter de desafios práticos? A gente pode ter questões, né? Clientes que já têm algum diagnóstico e que a gente precise conversar com o médico. Eu já vivenciei isso várias vezes, né? De discutir, de bater uma bola com o médico que está acompanhando essa pessoa. Eu já tive situações em que eu fui conversar com o médico e o médico falou comigo que não queria conversar comigo, que eu não tinha nada a ver com isso. Então, assim, acho que, né, são possibilidades. Eu já tive situações em que o paciente me pediu para conversar com a família. Então, a gente fez o documento ficou pronto, a gente registrou, né, lavrou, e depois a gente foi apresentar o documento para a família. Eu já tive situações de conversar com a família antes da lavratura. Então, assim, a prática, assim como a gente conversou ontem, né, falamos ontem sobre esse modelo que não existe, Não existe. eu acho que a prática também não tem uma forma, sabe? Assim, uma receita de bolo. Porque ela vai depender muito das especificidades daquele cliente. Então, assim, fazer o documento, na minha opinião, nem é o mais difícil. Assim, eu acho que o mais difícil ou mais complexo, difícil não é a melhor palavra, mas o mais complexo é a gente lidar com as situações que podem acontecer de acordo com a história de vida do cliente. Sim. E aí, nesse aspecto, desculpa, Léo. Não, E aí, nesse nesse aspecto, eu acho que a gente, né, advogado, de novo, sai da nossa zona de conforto. Que a gente não está acostumado a esse tipo de trabalho. A gente está acostumado a uma coisa mais objetiva. Já aconteceu da pessoa responder o que é mais importante para ela do que a morte e depois mudar de ideia?
Não, comigo Não. não. Tá. Nunca É porque vivenciei isso. eu fico imaginando, né? Graças a Deus é só imaginar o que que passa na cabeça de uma pessoa que se depara com a perspectiva da morte, né? A gente começou falando que era um tema muito delicado, as pessoas não gostam de falar de morte, especialmente no Brasil. A gente teve aqui a professora Tânia que quer mudar o testamento vital, mas é mudar inteiro o testamento vital. A gente fez uma linha de evolução do nosso raciocínio que me leva a pensar hoje na pessoa, nesse momento que você faz a pergunta para ela, deve ser de fato a gota d'água do choque da realidade, né? É, é. É, né? Essa é. Tá, então assim, beleza, vai morrer mesmo, amigão. O ponto é esse. Como é que a gente prepara você para esse momento difícil? Não deve ser fácil responder isso, né, Lu? E não deve ser Não é. fácil ler isso, né? Por isso que eu digo assim, que a gente. Eu tenho clientes que quando eu faço essa pergunta na consulta, a pessoa me diz, não tenho a menor ideia, eu preciso pensar. Inclusive, É, isso é o mais comum. E aí, depois, pensando, ele consegue escrever lá no questionário. Sem dúvida, é a pergunta que faz o choque de realidade, né? Em que a pessoa diz, é, opa, peraí, eu tô entendendo que não era tão simples, né, como eu imaginava. Porque tem muita gente que acha, ah, não, mas é só chegar ali. Por isso, Léo, assim, eu vou voltar para a história, né, do modelo pronto que não existe, do formulário, né, da coisa do marcar X que não existe. Porque não tem jeito de você botar opções, né, fazer um rol taxativo de opções do que é pior do que a morte para uma pessoa. Então, e aí, mais uma vez acontece uma coisa que eu falei em uma das nossas conversas na semana passada, que a gente precisa, né, a gente advogado, ter humildade para entender que o nosso cliente pode demorar a chegar nessas respostas. E que isso, obviamente, significa também um fluxo, né, de trabalho diferente. sim, Porque a gente pode demorar meses, eu já demorei anos para concluir um testamento vital. sim. E você, como você disse, imagina levar anos para fazer um, quanto você se envolve com esse cliente, né? Deixa Sim, naturalmente de ter uma relação de cliente. Nós somos latinos, a gente não é alemão, belga, né? A gente se envolve, caramba. Meu sim, Deus. É. exatamente. Então Nossa, é Lu, isso, né? Uma construção de um relacionamento mesmo. E quebrou aí, mais um nessa ovo na minha hora, cabeça. é óbvio que é um relacionamento profissional, que tem uma contraprestação, então tem uma Sim, cobrança de honorários, mas eu volto a dizer uma coisa, assim, na minha opinião, um advogado que trabalha com testamento vital, ele precisa de uma motivação extra, que não seja só a questão econômica. sim, Porque a gente lida, né, assim, esse tempo é um tempo diferente. com certeza. Não. Eu vou tomar um ar aqui para te fazer a próxima pergunta. Eu vou tomar uma água. Tá bom. Olha só. Hoje é aniversário da Roberta. Se ela estivesse assistindo, ela ia estar dando gargalhada, porque ela sabe que eu tropeço nessas questões. Mas vamos lá. Testamento vital. Casos reais comentados, Lu. Seria a segunda metade do nosso papo aqui hoje, né? Bom, eu acho assim, bom, no Brasil a gente tem poucos, mas eu gosto muito de um caso dos Estados Unidos que eu tenho um feeling de que em breve a gente vai começar a vivenciar isso no Poder Judiciário brasileiro. Um senhor chamado Gerard, ele fez o testamento vital dele, dizendo que em situações de fim de vida ele não gostaria de ser entubado, ele não gostaria de respirar com a ajuda de aparelhos. E aí aconteceu com ele uma história clássica. Os paliativistas brincam, usam sempre esse exemplo, porque é um exemplo extremamente comum. É do paciente que tem um plano de cuidados bem organizado, com um médico assistente, e que piora numa madrugada
quando tem um médico plantonista que não conhece a história daquele paciente. Nossa. Isso aconteceu com o Garrett. Ele teve uma piora de madrugada. Um médico plantonista intubou, fez uma reanimação cardiorrespiratória, intubou. E no outro dia de manhã, quando a esposa chegou para vê-lo, ela disse: o que é isso? Mas tá lá, tá escrito que não era para intubar, tá escrito que... E ele acaba ficando intubado durante alguns meses e assim falece. E a esposa dele ajuiza uma ação pedindo uma indenização por danos morais numa coisa, né, num instituto que tem sido o que os Estados Unidos criaram na última década e que, como eu disse, eu acho que isso vai chegar no Brasil, lá na responsabilidade civil, que é um dano chamado de dano por prolongamento indevido da vida. Olha. Ou wrongful prolongation of life. Tá. Né? Assim, lá não tem as wrongful actions? Sim. Wrongful birth, wrongful life. Aqui é uma wrongful action do fim de vida e não do começo. Do começo. Para dizer assim, olha, essa pessoa continua viva porque vocês prolongaram indevidamente a vida dela. Porque ela tinha uma vontade manifestada e vocês não cumpriram essa vontade. Então, eu acho, Léo, né, quando a gente pensa em casos concretos, para mim esse é um caso paradigmático, porque ele efetivamente, né, foi um dos pioneiros aí na discussão de prolongamento indevido da vida, mas ele conta pra gente, ele traz uma luz pra gente do que a gente vai começar a viver no Brasil. Porque à medida com que a gente tenha mais testamentos vitais sendo feitos, nós vamos começar a ter situações de descumprimento. E nós vamos começar a discutir judicialmente essas questões. Então, assim, esse é um exemplo que deu errado, digamos assim. Tá. Mas vamos para um exemplo que deu certo. Eu tive um caso meu, um caso bastante antigo, de um paciente, né, de um cliente meu que tinha um tumor cerebral chamado glioblastoma multiforme. É um pior tumor que você pode ter na vida, com um prognóstico muito curto de vida. E ele escreveu que ele não gostaria de ir para o hospital, que ele sabia que ele ia piorar, que ele ia perder a capacidade decisória, mas que ele queria ficar em casa. E quando ele piorou, o médico disse para a esposa: não, a gente não pode aceitar deixá-lo em casa. E a esposa falou: mas doutor, aqui a gente fez, o senhor acompanhou. E foi um negócio complexo. Eu entrei, ela me acionou, eu entrei na conversa, na negociação, digamos assim, até que o médico entendeu. Porque, na verdade, Léo, assim, a gente... Essa não é uma crítica negativa, mas os médicos, é desconfortável para eles também, né? Assim, eles têm uma cultura, né? Eles foram ensinados a fazer. Né? Assim, como é que eu não vou levar para o hospital um paciente que eu poderia levar? Só que o que a gente começa a entender, especialmente quando a gente está discutindo testamento vital, é que não é uma discussão sobre o que é possível fazer, mas é uma discussão sobre o que é devido fazer de acordo com os desejos e com os valores daquele paciente. Então, assim, né, trazendo aí dois casos, um de descumprimento e um em que foi necessário uma atuação minha pós finalização do meu trabalho, digamos assim, né? Porque se a gente pensar que o nosso trabalho é, entre aspas, só fazer o documento, então já tinha entregue o documento. Mas foi um caso que a esposa veio até mim me pedindo ajuda. Sim. E a gente tem um caso que é um caso brasileiro, e aí eu acho que é muito legal, já que estamos falando para advogados, para a gente falar de forma. É um caso de 2015, talvez, acho que é 15 ou 16, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que uma senhora fez um testamento vital de próprio punho e ela não queria lavrar uma escritura pública. Ela ajuizou uma ação
uma ação declaratória pedindo que o judiciário declarasse que aquele documento era válido. Olha só. Olha que interessante. Interessante a estratégia. Aí, o que aconteceu? A decisão de primeira instância indeferiu o pedido sem julgamento do mérito, dizendo, olha, não tem menor cabimento você me pedir isso. Por quê? Porque se é um documento que cumpre os requisitos legais, que não tem nenhuma disposição contra a legem, eu não preciso pedir para o judiciário. Imagina se o judiciário carimbar todo o contrato que alguém fizer. E aí, indeferiu a inicial sem julgamento do mérito. Eu esqueci o termo, gente, desculpa. Isso é coisa de quem não é processualista. Mas, e aí, a autora ajuizou, recorreu para o tribunal. Então, ela apelou e o tribunal mandou julgar. Falou, não, a Constituição diz que todo mundo tem acesso à justiça. Gente. E ela chegou até o judiciário tem que julgar. Sim. E aí volta para a primeira instância, a juíza faz uma audiência, ouve a autora da ação e a juíza sentencia, dizendo, a sentença é muito curiosa, porque a juíza diz assim, bom, já que eu tenho que julgar, não com essas palavras, mas ela diz, já que eu tenho que julgar, eu estou aqui dizendo que esse documento é a manifestação de vontade dessa pessoa, que está lúcida, esclarecida, ok. Isso tem muito tempo, né? Assim, nós estamos falando de uma ação que provavelmente tem uns 10 anos. Mas acho que ela mostra, Léo, muito dessa falta de compreensão desse documento, sabe? E de uma insegurança, porque eu entendo, essa pessoa queria uma chancela judicial. Claro. Que a gente escuta muito, assim, eu escuto muito isso dos meus clientes. Como é que eu faço para ter certeza de que isso vai valer no momento que eu precisar? Nem com a chancela, na prática, nem com o carimbo do juiz, a gente tem essa certeza. Não tem. Né? Assim, essa é uma certeza que ela não existe. O que a gente tem, e é o que eu digo sempre para os meus clientes, é a importância de conversar com os familiares sobre esse documento. Porque são eles que vão apresentar quando a impossibilidade, né, quando a situação que gera a eficácia do documento acontecer. Sim. Ô Lu, eu posso primeiro falar de amanhã, que amanhã vai ser uma super revisão bombástica, maravilhosa. Quem estiver nos acompanhando, saiba que estaremos aqui às 19 horas pelo horário correto da Lu, não do Léo. Então, amanhã às 19 já vou fazer uma super uma revisão. Eu tenho algumas dúvidas desse ciclo até aqui. Eu posso te perguntar? Vamos lá. A gente montou o curso voltado para advogados, as pessoas, o nosso interesse é capacitá-los e tal, mas quanto custa fazer um testamento vital? Estamos falando de quanto? Assim, quanto que existe uma tabela da OAB? Quanto de honorários pode ser pedido para um testamento vital? É claro que sabemos que cada caso é um caso. Tem gente que chega com a clareza solar, não é isso aqui, tranquilamente e tal. Tem gente que não tem condição e a gente acaba fazendo pro bono. Quantos de nós não se dedicam às causas pro bono? Mas, de um modo geral, que a gente também não vive de pro bono, quanto poderia ser cobrado por um testamento vital, Lu? Então, a gente até tem alguns estados que trazem especificamente, né, usando o termo diretivas antecipadas, fazendo uma equiparação a um contrato, né, um contrato simples, digamos assim. Assim, eu sou a pior pessoa para essa conversa, porque como eu tenho um interesse pessoal, digamos assim, eu faço muito pro bono e cobro valores mais baixos, digamos assim, né, mais acessíveis. Então, sim, eu não faço um testamento vital, a não sei que seja pro bono, eu não faço um testamento vital por menos de um salário mínimo. Tá. Mas qual é o teto? Ele é ilimitado, digamos assim, porque depende muito da situação concreta. Né? Como eu disse, existem situações em que a gente vai precisar conversar com o médico, que o cliente quer que a gente converse com a família. Então, tudo isso vai impactando, digamos, na precificação. Tá. Mas já deu para ter uma ideia boa ali. É ótimo.
Ô Lu, e aí, voltando um pouco lá no conceito e pegando esse exemplo que você deu, não poderia, a esposa não poderia pedir a extubação? Existe essa expressão? Existe. Sim, poderia. Poderia, sem dúvida nenhuma. Mas a discussão ali foi uma discussão de, é, ainda que o paciente fosse estubado, eu tive um descumprimento da vontade dele, né? Eu tive um Ah, prolongamento, ainda que de pouco. Nesse caso específico foi de muito tempo, outras coisas aconteceram, mas ainda que fosse um dia, a discussão, na já minha o opinião, persiste. descobrimento já aconteceu. Sim. Seria o mesmo caso da pessoa adulta, que nem a gente falou do julgamento lá, não quer transfusão, transfundiu, o quê? Transferiu, Transfundiu. transfundiu 50 ml ou 3 litros, é a mesma coisa para ele. O Sim. sangue dele não é mais o sangue de Jesus. Bom, entendi. Ô Lu, e aí a outra questão é a seguinte: quando a gente estiver falando de fim de vida, a gente falou muito aqui principalmente da intubação, que seria um procedimento que os pacientes não querem. Dá alguns exemplos do que podem ser considerados esses outros procedimentos. Por exemplo, a alimentação nasogástrica é um procedimento? Não, não quero nasogástrica. Dali para frente você Sim. vai definhar até morrer, né? Não, Não? não, Olha só. não. Vamos Tá, lá. Eu posso não querer uma alimentação artificial. tá. Sonda, parenteral, nasointeral, a gente tem várias possibilidades. Mas uma coisa que é preciso deixar claro é que quando a gente recusa um tratamento, não significa que a gente vai morrer sofrendo com o sintoma daquilo que a gente está Hum, recusando. tá. Os profissionais de saúde eles têm inúmeros recursos para controle de sintoma. Então, e essa ideia, Léo, de que as pessoas morrem de fome, quando a gente está falando de nutrição e hidratação, ela é uma ideia que a literatura já diz pra Superou. gente, já superou. Por exemplo, quer dizer, vamos lá. Quando você está doente, você tem fome? Sabe? Quando você está assim, Menos. menos. Então a gente sabe que pessoas que estão morrendo, o corpo tá usando, o resto de energia que tem não é para comer. Sim, Entende? Então, a pessoa que está morrendo, ela perde o apetite. Isso é natural, porque isso é sim. um caminho natural do fim de vida dessa pessoa. Então, quando a gente passa uma sonda, a gente muitas vezes está prolongando o processo de morrer. Tá. Então, sim, eu posso pedir para que não. Um caso muito comum é na demência, né? Nas demências avançadas, que a pessoa vai efetivamente parar de comer pela boca e a literatura mundial, os protocolos internacionais dizem não há indicação clínica para passar sonda nesses pacientes. Entendi. Infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade com isso, né? Assim, somos uma cultura familiarista, a gente tem uma relação muito passional com a comida. Então, é comum no Brasil que as famílias peçam, exijam essa sonda. Então, é também comum que pessoas que tenham, enfim, que já vivenciaram um fim de vida na demência na família, escrevam no testamento vital dizendo: olha, não é para passar sonda em mim. Sim. E o que eu acho, Léo, aí trazendo essa coisa da alimentação, porque sem dúvida é um tema complexo, a gente precisa sempre diferenciar comida de alimentação artificial. Quando a gente está falando, não sei se você já viu o que é que coloca nessa sonda. É uma bolsa, Sim. né? Com uma. Um Enfim, superalimento. sim, mas aquilo não é comida. Não. Não é comida. O nosso Não, não conceito é de comida, arroz com arroz, feijão feijão, batido. feijoada, Não, não é. não é. Aquilo é nutriente, né? Que vai nutrir. Então, entender isso também nos ajuda a perceber que nós não estamos falando de negar comida para alguém. Mas sem dúvida, a questão da alimentação, talvez você tenha tocado no ponto mais complexo. Não mexi no vespeiro sem saber. Isso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá, que loucura. Então, ó, a gente tem alimentação nasogástrica, parental, tarará. A gente tem a intubação. E qual seria, então, o terceiro mais discutido de todos?
Eu acho que os mais comuns, a questão do local, né, da UTI, de ir ou não para UTI. Ah, tá. Legal. É isso, eu ouço E tem falar muita muito gente que também. diz, não, eu não quero morrer na UTI de jeito nenhum. Sim, quero ficar no quarto com a minha família, né? Exato, não quero, né? Porque na UTI tem aquele barulhada, tem, enfim, tem o lugar, o local UTI, em geral, é diferente. A gente tem UTIs humanizadas, eu detesto esse termo, mas enfim, é o termo que se usa, tem sido cada vez mais comum, em que a família pode entrar, não tem horário de visita, mas ainda é pouco usual no Brasil. Usual. Tá bom. Puxa, Lu, foi sensacional aí, assim. Eu não esperava tanto para hoje quanto veio. Esse tema, ele é surpreendente. A todo momento a gente tem um lance que fala, meu Deus do céu, isso. Olha só. E amanhã a gente vai ter uma super revisão. As inscrições do teu curso estão abertas. É um curso que visa capacitar advogados para esse universo do testamento vital. Então não existem fronteiras para o exercício dele, a não ser, claro, essa formação e uma boa dose de humanidade, de sensibilidade, de carinho pelo teu cliente, que com certeza está numa situação muito sensível. Mas as palavras finais são suas, minha amiga. Não, eu agradeço, Léo, de cumprimentar o professor Paulo, que deixou uma boa tarde aqui. Agradeço por mais esse papo e acho que o nosso objetivo é mostrar mesmo, sensibilizar os advogados sobre a importância desse documento e sobre a relevância, né, de saber mais sobre esse documento para poder oferecer esse serviço no escritório. Muito obrigado, Lu. A todos e a todas que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde, reflitam sobre essa oportunidade. Amanhã é o nosso último encontro aqui às 19 horas. As inscrições estão abertas no link que está na bio do Testamento Vital. Lu, obrigado. Obrigada, até amanhã. Abraço, tchau, tchau. Até Tchau. amanhã.